Hoje vamos estar fazendo então uma bateria de lítio para chumbo ácida. Vamos ver várias particularidadezinhas, como montar tudo que vai dentro dela. Então acompanha aí que tem bastante conteúdo bem legal. Então a gente vai estar usando essas baterias de lítio 18650. Vou usar uma BMS para fazer o controle de carga e descarga. Vou usar essas chapinhas de níquel e fazer com solda a ponto. Começando, alinha todas as baterias uma do lado da outra e vai colocando esses isolantes. Para quê? Para isolar os bornes da bateria. Porque nessa ponta da bateria, que é a positiva, ela tem os dois lados. O meio é positivo e ao redor onde tinha aquele marronzinho é o negativo. É primordial esse acabamento, essa proteção, para que com o tempo a vibração ele não caia aquela capinha original e feche um curto. Então, começando aí, a gente já vai fazendo a solda ponto delas bem retinha e um grande cuidado aqui na solda ponto. Porque a solda ponto, ela arma um curto-circuito entre os dois bornes. Passa uma amperagem muito alta. E se não tiver com a solda ponto bem apertada na hora que ela vai fechar o curto, para dar a solda, acaba abrindo um arco elétrico. E esse arco elétrico faz furar. Ele cria tipo um mini maçarico. Então tem que cuidar muito na solda ponto. Eu cheguei, se vocês forem dar uma olhada ali lá no canto, perto da minha mão à direita, tem uma bateria roxinha. Eu na bobeira não encostei direitinho e acabou abrindo um arco elétrico e furando a bateria. Perdi uma bateria. Então agora o que eu fiz? A gente já fez as 4 células, todas em paralelo, com 5 baterias cada célula. E agora a gente vai começar a fazer a série. Que é o que? Pegar o negativo de uma bateria com o positivo da outra bateria. Para o que? Ao paralelo onde a gente soldou uma do ladinho da outra, a gente somou as amperagens. Agora a gente vai somar a voltagem, porque cada bateriazinha dessa tem 3 volts e a gente quer chegar a 12. Então 3 vezes 4, que a gente fez a 4 células. 4 células vezes 3 volts, a gente tem os 12 volts que a gente vai usar para a bateria da moto. Temos que tomar um cuidado sempre quando for estanhar. Olha só, o lado verdinho ele está com proteção. O outro lado, que é o marrom, ele está sem proteção, porque ali é full negativo. Então não tem perigo de fechar algum curto. Todas as laterais do corpo também é negativo. Então eu também não preciso botar uma separação ali para uma ter perigo de encostar na outra. Porque todos os negativos vão estar um encostando no outro. Então acaba não fechando um curto ali. Então não tem tanto problema nessas laterais. Até porque depois a gente vai firmar muito bem ele. Então, claro que se a gente juntasse todos os negativos, daria BO. Mas essas laterais, elas ficam retinhas. Então a chance de fechar um curto ali é bem menor. E como a gente precisa de pouco espaço, a gente precisa reduzir o máximo possível para caber dentro da bateria original. Então a gente também não pode extrapolar muito no tamanho. Aqui agora já foram feitas as duas células, então virou 6 volts cada, e a gente vai fazer o meio. Então se vocês forem olhar, tá lá bundinha marrom, verde. Então a gente vai usar esse meio, porque os lados que estão estanhados entre as duas estão nas duas pontas ali. Então aqui fazendo a solda ponto no meio, a gente está fechando o ciclo de 12 volts. Essa solda ponto que eu estou utilizando foi uma que eu comprei lá fora, no AliExpress, e ela é feita, ela alimenta-se por 12 volts e na corrente ali dela é com 12 volts. Então se tu botar uma fonte, ela não vai funcionar, porque ela precisa de uma alta amperagem. Então precisa ter uma bateria para ela conseguir fechar o curto e funcionar. Então se vocês comprar uma solda ponto dessas mais simples, que nem eu estou utilizando aqui, tem que tomar esse cuidado de usá-la em uma bateria. Finalizando a bateria, vamos tirar tudo e vamos testar ela. Como vocês podem ver ali, bateu os 16 volts. Agora vamos começar a abrir a bateria de chumbo ácido da moto para a gente conseguir deixá-la toda limpinha e colocar essa bateria de lítio que a gente acabou de fazer dentro dela. Eu comecei lixando com a lixadeira. Então vai cortando toda a bundinha bem na borda da emenda de cima. Então vocês vão ver que tem a tampinha da bateria, ela tem a sua bordinha. Pode meter a lixadeira ali. Antes se certifica que a bateria está zerada, para ela não fechar nenhum curto. E usem EPI.
Eu aí não usei, eu tava na correria, mas aí tá lidando com chumbo ácido. Eu acabei ficando com os dedos meio áspero, porque querendo ou não, aí dentro tem chumbo. Então depois com o formão dentro dessa bateria funciona igual a gente fez com as de lítio lá. Tem várias células aí dentro. Cada célula também é 3 volts, igual a gente fez com as nossas de lítio. Então, se vocês podem ver, tem 1, 2, 3... Ah, não, é 2 volts cada uma. Tem uma célula a mais. Então, vocês podem ver que é o mesmo sistema. A única coisa que a gente vai estar mudando é que, em vez de usar chumbo ácido, que nem essas células que a gente está vendo aí que eu estou tirando, a gente vai estar usando a de lítio. Cuidem para estar fazendo o descarte correto dessas chumbo ácidas, dessas placas. Por quê? Isso aí no meio ambiente contamina. Então, separa, bota num saquinho para não vazar e leva num ponto para recolher. Aí agora a gente vai começar a tirar as paredezinhas de dentro da bateria. Essas paredezinhas, que era o que dividia cada célula antes, vocês vão cortando com o formão, depois corta o fundo e aí consegue girar com um alicate. Então vocês vão dar uma olhadinha que eu estou batendo aí para cortar o fundo dele. E eu nessa hora, juro para vocês, não tava com paciência. E meti força, arranquei tudo e acabei no final abrindo uns buracos no fundo. Então tem que ter bastante cuidado e com calma. Eu sou meio bruto mesmo, não tava com paciência. Começa já a minha segunda, queria fazer rápido, queria ver funcionando. Então acabei metendo pau e acabou estragando o fundo dela. Mas ainda assim eu vou ter que alterar, vou ter que desmontar tudo e fazer novamente, porque essa caixa minha é pequena. E eu acabei pegando uma outra moto que usa caixa alta. Então eu vou pegar, que a caixa alta é 7 amperes. Então eu vou pegar uma caixa alta e vou acabar fazendo novamente. Então por isso também não tive muito cuidado com ela. Só queria deixar ela pronta funcionando. Na parte aí da tampa, a gente faz uma limpeza também, que ela tem as divisórias. Então eu fui com a retífica limpando e cortando e vem com o formão para deixar bem retinho. Isso vai facilitar muito na hora que a gente for montar, porque a BMS vai estar encostada em cima dela. As duas vão estar retinha. Então se ela tiver ressaltos em cima, vai prejudicar bastante na hora de vocês conseguirem fechar ela. E esse é um processo bem demoradinho, bem chato. Tem que ir com calminha, limpando e tal, porque senão tu corta um lado, corta o outro que não podia. Com a tampa limpa, a gente vai fazer os furos nela para passar o fio que mais tarde a gente vai estanhar. Então, como essa parte de fora ali é chumbo, a gente vai pegar e estanhar o fio na bateria e mais tarde vai estanhar lá na parte de fora, que é o borne da bateria de chumbo. Então, aí passa fluxo de solda. Essa parte, como eu falei para vocês, pode ser o solda ponta ou estanho. Como agora é fio e não vai ser essas fitas niqueladas, eu preferi fazer no estanho, por sua resistência e ficar uma condutividade melhor. Mas vai a critério de vocês. Eu a solda ponta em fio nunca testei. Essa é uma parte bem importante, onde a gente vai começar a soldar os fios da BMS. Cada fio vocês têm que pegar no manual, ele vai estar descrito célula 1, célula 2, célula 3. Então, onde tinha aquelas emendinhas que a gente fez de uma célula para outra, vocês podem colocar tanto na bateria quanto no meiozinho ali, nas emendas dela. Depois vai ter uma que é na ponta final e outra que é na ponta inicial, que é no negativo e no positivo. Vem fitando ela toda, vem travando, ajeitando ela para um lado e para o outro, para as baterias ficarem bem alinhadinhas. Um grande benefício de agora eu ter feito essa, que a outra eu tinha feito toda no estanho. Essa eu fiz com a solda ponta e fita niquelada, que ela ficou mais rasinha para os lados. Vocês vão ver que a hora que a gente colocar ela dentro da caixa de plástico, ela não vai embarrigar muito, porque olha ali, ela entra bem apertadinha. Ainda assim ela dá uma embarrigada. Quando eu fiz com estanho e fio, ela ficou mais gordinha ainda, a bateria ficou um pouquinho mais estufadinha. Então aí com a BMS em cima, os fios conectados, tem um plugzinho, vai começar a estanhar o fio negativo, porque a BMS é controlada pelo negativo. Então estanha o negativo da bateria na BMS e depois da BMS o negativo dela vai no negativo lá da bateria. A BMS ela controla pelo lado negativo. O positivo, vocês vão ver depois que ele vai passar reto da bateria para cima do borne, como eu expliquei agora aí. Então ele passou reto e a gente vai fazer estanhar a ponta da bateria na BMS. Então essa é uma parte bem chatinha, porque já está tudo meio no lugar, mas dá para fazer bem tranquilo. Ali esse fio eu já deixei desencapado, ele grande,
para depois eu só conseguir dobrar ele e fazer o estanho na parte de cima. Para facilitar esse estanho final, passa essa cinta plástica para deixar tudo amarradinho, que aí é só colar as laterais e em cima, e ela tá pronta. E assim ficou. Depois de os dois lados estanhados, passa cola emborrachada aqui, para ela não ter perigo de entrar água por onde a gente estanhou. Então fica tudo vedadinho. Aqui eu também passei cola. Isso aqui é cola emborrachada de alto-falante. Então aqui ele antes estava dando pressão, mas a cola segura. E a gente tirando a medida dela, para a gente ter uma base, essa bateria original ela tem 5 amperes de carga, que é a capacidade dela, e o CCA, que é a corrente de pico dela, de 75, que é esse de baixo aqui, o CCA. O alvo, pelos que eu coloquei de bateria, o alvo era 150. E o medido deu 165, então deu mais do que era o alvo. A tensão 16,46, então 16,50. Então a resistência dela 16 miliohms, tá com MR aqui. Então a bateria está 100% carregada. O score, que é a saúde dela, dá errado porque esse aqui é para medir chumbo ácido. Mas para medir o CCA e a tensão ele mede certinho. E além do ganho do CCA, a gente teve o ganho de capacidade, que antes era 5 amperes, agora foi para 15. Por que 15? Cada pilha, cada célula de lítio ali, ela tem 3 amperes, ou 3.000 miliamperes. Então 3 amperes. A gente fez um paralelo lá de 5 baterias. Então 5 vezes 3, 15. Então deu 15 amperes de carga, de capacidade. Então imagina que é uma bateria maior. E mais um grande benefício de estar fazendo essa bateria de lítio, a vida útil dela. Uma bateria de chumbo ácido, ela tem uma vida útil, uma quantidade de ciclos de 500 ciclos, se cuidar muito, respeitando muito as capacidades dela, ela consegue bater de 800 a 1000 ciclos. Uma bateria de lítio, respeitando a capacidade dela, como a BMS vai cuidar e respeitar, ela dura 20.000 ciclos. Então, que uma bateria de chumbo ácido dura 1 ano e meio, 2 anos, uma bateria de lítio vai durar seus 15 a 20 anos. Então é bateria aí para se esquecer de quando tem que trocar.